Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre 5 grupos de alimentos que podem acelerar o seu envelhecimento. Quem que quer isso? Envelhecer mais rápido? Envelhecer além da sua idade da certidão de nascimento? Não. Então, se você quer saber quais são esses alimentos que estão aí acelerando o seu envelhecimento, vem comigo que eu vou te explicar. Hoje nós sabemos que o nosso envelhecimento precoce pode se dar 30% do nosso estilo de vida, que eu falei no vídeo anterior sobre envelhecimento celular, e 70% pela alimentação. Gente, 70% pela alimentação. Então, você não quer ter 50 anos com células, né? E com seu corpo parecendo 80. Pelo contrário, você quer inverter isso, né? Você quer ter mais idade e suas células, o interior do seu corpo parecer mais jovem, certo? Então, hoje a gente vai falar de 5 grupos de alimentos que aceleram esse envelhecimento celular, que aceleram o seu envelhecimento como um todo, tá? Bom, o primeiro grupo que a gente vai falar são dos açúcares e farinhas refinadas. Olha, gente, isso eu falo muito por aqui, né? São os alimentos de alto índice glicêmico, né? Então, são os pães, os bolos, aquele empadãozinho, aquele arroz branco, aquele macarrão. Tudo isso vira açúcar muito rápido no corpo. E o açúcar propriamente dito que você usa. Aí tem gente que fala assim, mas eu uso açúcar mascavo, eu uso açúcar orgânico, eu uso açúcar demerara, eu uso mel. Gente, açúcar branco, mascavo, orgânico, demerara, mel, tudo é açúcar. Tudo vai chegar lá no seu corpo e vão atacar suas células e vão fazer aquela inflamação crônica que vai prejudicar todo o sistema das suas células, vai chegar no intestino, prejudicar toda a microbiota intestinal, que são as bactérias que convivem lá no seu intestino. Isso tudo vai provocar, sim, um envelhecimento precoce das suas células. Pode ser refletido até na pele. Quando você come muito açúcar e muita farinha branca, isso vai destruir seu colágeno e isso vai refletir na sua pele também. E com certeza você não quer isso, né? Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, que é um grupo muito comum e está sendo consumido muito hoje em dia, são os embutidos. Sim, pelo preço da carne alta, o que as pessoas estão fazendo? Consumindo mais salsicha, achando que, vou trocar a proteína dessa carne, desse frango pela salsicha. Pelos embutidos. Gente, essas carnes processadas, cheias de nitritos, elas prejudicam muito a sua célula, prejudicam muito o seu fígado. Isso é para eventualmente você utilizar, mas não é para entrar na rotina. Fora isso, não se iluda que a salsicha vai ter a quantidade proteica de um frango, de uma carne, não vai ter. Então como é que eu vou fazer? Eu não vou comer nada, não vou comer nenhuma carne, nenhuma proteína? Ovos. Ovos seriam melhor, né? Melhor opção nesse caso. Mas, gente, a gente está falando de alimentos que causam envelhecimento porque eles aumentam aquela inflamação crônica, que tem vídeo aqui no canal falando sobre a inflamação que os alimentos causam no corpo. E você vai entender melhor essa inflamação silenciosa, essa inflamação crônica pode levar realmente a danificar as suas células e as bactérias do seu intestino. Então, embutidos é o segundo grupo dos alimentos. O terceiro grupo, que também muita gente ainda tem dúvida, são os óleos vegetais. Quando você come na rua, gente, seja óleo de soja, de canola, de milho, tá? Esses óleos todos são altamente inflamatórios. E a gente ainda usa, quando come na rua, você está usando um óleo que já foi até reaproveitado, cheio de gordura trans, né? Que é aquelas gorduras que que vão danificar as nossas células, vão lá atacar o nosso fígado, o nosso intestino, piorar a sua digestão e envelhecer as suas células, que é o principal que a gente está falando aqui. Então, gente, substitui.
pelo azeite virgem para refogado, o extra virgem para você colocar em cima de alimentos cozidos, tá? Nada de fritura de imersão, né? O que a gente chama fritura de imersão? Quando você vai lá colocar a batata no óleo, vai colocar os legumes lá para fritar no óleo, o pastel lá da rua. Olha, juntou várias coisas ruins para você comer. Isso aí é para aquela coisa assim, nossa, uma vez ou outra na vida, mas não dá para ficar comendo sempre. E a gente sabe que tem gente que come sempre isso, né, pessoal? Então, os óleos vegetais são o terceiro grupo de alimentos que aceleram o seu envelhecimento, tá? Então, vamos ao quarto grupo de alimentos. Quem são eles? São os ultraprocessados, que a gente chama. O que são os alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos industrializados, são aqueles alimentos do fast food, é aquela margarina que você ainda usa, tá? Mesmo a margarina do coraçãozinho, tá bom, pessoal? São os biscoitos, as torradas, aqueles queijos do copo, requeijão, né? Os sorvetes, aqueles sorvetes de bola, são ultraprocessados. Ou seja, tem um monte de, se você for analisar os rótulos, vão ter um monte de nomes que você não entende para que eles estão ali. E eles só existem, esses alimentos ficam na prateleira do supermercado quando eles têm todos esses nomes e a duração dele é longa. Então, a gente sempre fala assim, quanto maior a duração de um alimento, de um produto alimentício, menor a vida das suas células. Então, vamos prestar atenção nisso. E crianças comem muitos biscoitinhos, aquelas batatinhas de pacote, aqueles salgadinhos de pacote. Gente, isso é altamente processado. E tem adulto que come muito, a gente sabe disso. E isso leva à inflamação crônica, ao envelhecimento celular e vai sim fazer em você as suas células envelhecerem mais rápido do que a sua idade na carteira de identidade. E você não quer isso. Você quer saúde, você está buscando saúde, não é? Então, esse quarto grupo são esses alimentos ultraprocessados. Vamos retirar ele da alimentação. E o quinto, hoje que a gente vai falar finalmente do quinto, que é o álcool. Gente, como eu tenho recebido pacientes que nesse período todo de pandemia aumentou a ingestão de álcool. Aí vai dizer, mas é vinho. Eu não tomo cerveja, eu tomo vinho. Gente, o excesso do vinho também é prejudicial. Quando a gente se falava antigamente, tomar uma taça de vinho, mas você já reparou que a taça de vinho ela é menor do que a taça de água? Por quê? Porque o álcool desidrata as suas células. O álcool, além de prejudicar e ser aquela inflamação crônica, de chegar lá no intestino e atrapalhar suas bactérias intestinais, de dar um trabalho maior para o seu fígado. Sim, porque o fígado vai fazer o detox desse álcool. Quando você ingere álcool, o corpo para todo o resto que ele está fazendo, porque ele quer expulsar esse álcool do seu corpo. Porque para o corpo, né, para o nosso organismo, o álcool é tóxico e não interessa a quantidade. Então, se você toma vinho, cerveja, cachaça, vodka, destilado, qualquer coisa que seja, ele é inflamatório para o seu corpo. Ele vai fazer as suas células envelhecerem mais rápido. Mas eventualmente, nossa, uma vez no mês eu tomo... Tudo bem, eu tô falando de uma coisa prática que você faz 3, 4 vezes na semana, né? Tem gente que começa sexta, sábado, domingo, quinta, sexta e sábado. E aí, gente, isso no final de um contexto de uma vida, olha quanto que você colocou para dentro e olha quanto você atingiu o seu corpo e as suas células, tá? Lembrando também que o álcool, quando entra no corpo, é metabolizado, ele também vai subir o açúcar, né? Então, o açúcar sanguíneo também vai ficar alto e isso vai fazer aquela glicação que a gente falou, ou seja, esse excesso de açúcar no sangue sempre se junta lá à proteína e destrói essa proteína e destrói o seu colágeno. Olha aí a mulherada que está pensando, tomando colágeno caro e abusando um pouco do álcool, tá?
Então, esses são os 5 alimentos. Existem muito mais, mas a gente fala depois. Os 5 alimentos que aceleram o seu envelhecimento e, com certeza, você está buscando o contrário, né? Envelhecer na idade, em termos da sua carteira de identidade, mas que as suas células possam ter uma idade biológica menor do que a sua idade cronológica. Tá bom, pessoal? Se você ainda não curtiu o vídeo, curte aqui, ative as notificações para você estar sempre recebendo quando chegar um vídeo novo e se inscreva no canal. Mande esse vídeo para aquela sua amiga que está abusando desses alimentos. Tá bom, pessoal? Até breve, obrigada!